Que a graça e a paz de nosso Senhor esteja conosco mais uma vez. A partir de hoje, eu gostaria de fazer uma série de mensagens que fala sobre alguns personagens do Antigo Testamento e a relação que tem com Jesus no Novo Testamento. Então, essa semana nós vamos ver alguns personagens e que relação tem com Jesus. Porque o Antigo Testamento são as profecias que um dia Jesus viria. E o Novo Testamento é a profecia se cumprindo, a vinda de Jesus Cristo. Mas eu queria ressaltar alguns personagens que têm alguma relação, alguma coisa a ver com Jesus. Nós vamos falar hoje sobre Adão, amanhã vamos falar sobre Abraão, depois vamos falar sobre Jacó, sobre Moisés, sobre Jonas e Isaías. Cada dia nós vamos pegar um personagem desse e vamos fazer uma relação com Jesus. Que tipo de relação que este personagem tem com Jesus? Vamos começar hoje falando sobre Adão. Adão foi feito por Deus. Jesus foi enviado por Deus. Então todos dois são obras de Deus. São pessoas que realmente foi enviada por Deus. Adão foi feito por Deus. Deus pegou o barro e fez Adão. Mas com Jesus não. Deus enviou Jesus, seu único filho, aqui para a terra. E nós vamos ver outros personagens no decorrer dos dias. Então, Adão, no livro de Romanos, no capítulo 5, no versículo 19, diz assim: pela desobediência de um homem, muitos se tornaram pecadores, que foi Adão. Mas por meio da obediência de um homem, muitos se tornarão justos. Jesus Cristo. Então a gente está vendo aí que por causa da desobediência de Adão, todos pecaram. Todos passaram a conhecer ou praticar o pecado. Mas através de Jesus Cristo, muitos se tornarão justos. Porque ouvirão a palavra de Deus, aceitarão Jesus Cristo como seu Salvador e seus pecados serão perdoados. E o melhor, seremos salvos por causa da misericórdia de Deus, que teve por cada um de nós, deixou seu único filho morrer na cruz para pagar os nossos pecados. Adão pecou. Jesus nunca pecou. Adão desobedeceu. Jesus obedeceu a Deus. Lá no livro de Filipenses, no capítulo 2, no versículo 8, diz que Jesus foi obediente. Obediente até a morte e morte de cruz. Podemos ver a diferença, né? Adão pecou, Jesus não pecou. Adão desobedeceu e Jesus foi obediente até a morte e morte de cruz. Antes não conheceria, as pessoas não iam conhecer a morte, mas passou a conhecer a morte por causa de Adão. Através de Adão veio a morte e através de Jesus Cristo vem a vida eterna. Quem crê em Jesus não perecerá, mas terá a vida eterna. Então hoje nós falamos sobre esse personagem. Adão foi o primeiro homem que Deus fez e colocou aqui na terra. Adão não ia conhecer a morte, mas Adão desobedeceu. Ele passou a conhecer a morte. E através de Adão, muitos pecaram, muitos. Por que não dizer todos? Todos pecaram. Todos pecaram. Mas através de Jesus Cristo,
que Deus enviou o seu único Filho para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Que Deus nos abençoe, que nós possamos compreender este amor tão grande que Jesus tem por nós. De sofrer, de ser humilhado de morte e de cruz. Este amor tão grande que Deus tem por nós, que foi capaz de dar seu único Filho para pagar os nossos pecados. Hoje foi o primeiro personagem, Adão. Amanhã nós vamos falar sobre Abraão. Depois vamos falar de Moisés, de Jacó, de Jonas e Isaías. Cada personagem desse, nós vamos fazer uma relação com Jesus Cristo. E nós vamos entender que o Antigo Testamento são as profecias e o Novo Testamento é o cumprimento das profecias. Que Deus nos abençoe em nome de Jesus. E o povo de Deus diz amém. Até amanhã, se Deus quiser e Ele nos permitir, estaremos aqui mais uma vez trazendo uma mensagem. Esta semana vai ser uma série de mensagens falando sobre um personagem do Antigo Testamento e falando de Jesus. Até amanhã, se Deus quiser.